Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Você pode se assentar. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Tamires, tenho 21 anos, participo do grupo de oração Quírios há 9 anos, mas mais do que tudo isso, eu quero dizer para você nessa noite que Deus já começa esse grupo de oração vencendo em nós. Como que um Deus vencedor, campeão, Ele adentra sobre esse lugar, sobre essa igreja, para dizer para nós que nós somos esse povo preparado. Deus nos preparou, Deus preparou você para estar aqui nessa noite. É como que, e o Senhor era muito claro, como que uma grande preparação mesmo, como que se o Senhor tivesse gasto tempo com você para poder te trazer aqui. Porque hoje, nessa noite, o Senhor quer nos surpreender, e o Senhor já começou a fazer isso bem no começo desse grupo de oração. Quem confirma que Deus te surpreendeu já nesse comecinho, diga amém. Amém. E eu sinto que Deus vai te surpreender ainda mais. Ainda mais. A palavra que o Senhor colocava no meu coração, antes ainda de nós começarmos a rezar, você não precisa tomar comigo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, 9, seguinte. Mas o que mais está escrito, o que Deus preparou para aqueles que o amam, são coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que o Senhor tem preparado para você. Você ama o Senhor? Sim. Não, gente. Por favor. Você ama o Senhor? Sim. Então, tais são os bens, coisas grandiosas que Deus tem preparado para você, que Deus tem reservado para mim. Hoje, acho que esse microfone vai me dar trabalho. Pega o outro que é mais... Me empresta o outro, por favor. Eu gosto muito. E Deus, como tema para esse grupo de oração, é o seguinte, até anotei aqui. Quando Deus entra na vida da pessoa, Ele acaba com o tempo de miséria e com o tempo de desgraça. Talvez, quando nós falamos essa palavra miséria, desgraça, parece ser uma coisa tão forte, né? Nossa, mas eu não estou vivendo um tempo de miséria, um tempo de desgraça. Tá bom que a minha vida não está lá essas coisas, mas também não chega a ser um tempo de miséria, um tempo de desgraça. Mas aí, quando eu comecei a preparar, quando o Senhor começou a me revelar os segredos dele para essa noite, Ele começava a me mostrar a figura de Pedro. Logo, se você pegar o Evangelho de São Lucas, Pedro só começa a aparecer lá no versículo 5, quando acontece a multiplicação dos pães. Mas antes, Pedro já estava ali meio que, igual a gente às vezes, sabe? Seguindo Jesus de longe, só olhando as coisas que Jesus ia fazendo, só os milagres que Jesus ia fazendo. E Pedro chega a chegar tão perto de Jesus, a experienciar coisas tão grandes, a ver milagres tão grandes, que Jesus chega a curar a sogra de Pedro. Para nós termos noção de quanto que Pedro estava próximo de Jesus. Estava ali como discípulo, perto, acompanhando de perto a missão de Jesus. Para curar a sogra, com certeza devia ser bem próximo. Porque não era, né? Sogra, né? Sogra. Mas Pedro começa a perceber ali a grande ação de Deus na vida daquele povo. Mas o grande milagre na vida de Pedro acontece no capítulo 5. E aí você vai pegar comigo e vai falar assim: mas Tamires,
Desculpa, gente. Lucas, capítulo 5. Você vai tomar comigo e vai falar assim, Damiris, nada a ver essa palavra. Lucas, capítulo 5, versículo 1 seguinte. Quando você pega a sua palavra, eu peço, Senhor, que essa palavra seja fonte de cura, de libertação e, sobretudo, fonte de decisão para uma vida nova, para o meu coração e para todas essas pessoas que aqui estão. Lucas, capítulo 5. É aquela palavra que todo mundo conhece, da multiplicação dos pães. 5, versículo 1. Isso. Vamos pegar do 3. Jesus subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se no barco e ensinava as multidões. Quando Jesus acabou de falar, ele disse a Simão: avança para o fundo e ali lançai as redes para a pesca. Simão então respondeu: mestre, nós já trabalhamos a noite inteira e nós não pegamos nada, mas pela tua palavra eu lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinais aos companheiros do outro lado do barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. Vamos parar aqui. Quando eu disse que o tema desse grupo de oração é que quando Jesus entra na vida da pessoa, ele acaba com o tempo da miséria e da desgraça, com Pedro também foi assim. Pedro, ainda acompanhando Jesus, meio que de longe, só vendo os milagres que ele realizava, sem nenhum compromisso, sem ter nenhuma palavra ativa ainda no Evangelho, era simplesmente mais um discípulo. Mas quando Jesus resolveu e Pedro deixou com que Jesus subisse no barco da vida dele, todas as coisas começaram a mudar. Ali, naquele momento em que Jesus subiu no barco da vida de Pedro, como que eu subindo nessa cadeira agora, quando Jesus entrou no barco do coração de Pedro, todas as coisas começaram a mudar. Aquele tempo de miséria, aquele tempo de desgraça, passou a ser um tempo de abundância, um tempo de graça, simplesmente porque Pedro aceitou lançar as redes. Pedro decidiu: tudo bem, Jesus, não tem muito porquê, eu já trabalhei a noite inteira. Talvez na sua casa você esteja assim: Jesus, eu já fiz de tudo para a salvação da minha casa. Ou talvez para você mesmo: Senhor, eu já fiz de tudo para o meu coração tomar jeito, para me mudar de vida, para me ser mais de Deus. E até hoje nada. Senhor, eu já estou há tanto tempo no grupo de oração, há tanto tempo rezando, e até hoje nada. O tempo da miséria, o tempo da desgraça é muito mais do que alguém estar passando fome. É muito mais do que alguém, num dia só, o pai e a mãe morrer. Quando vê, a pessoa vai e perde o emprego, igual aquela música. Acontece tudo de ruim num dia só. É muito além disso. A maior desgraça que uma pessoa pode ter na vida é de não ter Jesus como único Senhor da vida dela. De não ter assumido Jesus como Rei, como centro da vida dela. E por isso esse grupo de oração começou da maneira mais certa, de assumir Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, como meu Senhor, como meu Salvador. E quando Pedro se decide a lançar as redes, todas as coisas mudam. Eu repito isso para que você entenda. Pedro deixa de ser aquele homenzinho que não tinha voz ativa nenhuma no Evangelho, tanto que só quem aparece é a sogra dele. Ele mesmo nem sinal direito. E começa a ter voz ativa, a ponto de falar para Jesus:
Quando o Senhor pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Tanto que Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O homem que não tinha nada, que mal conseguia pescar alguns peixes, começa a reconhecer que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Em outro episódio, Pedro começa a dizer, Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E aí nós podemos tomar o catecismo da igreja, que diz assim, no capítulo que fala, né? É capítulo, né? No capítulo 1718. As bem-aventuranças respondem ao desejo natural de felicidade. O desejo natural de felicidade é de origem divina. Você quer ser feliz? É tão quietinho. Você quer ser feliz? Sim. Você quer que na sua vida Jesus acabe com o tempo da miséria e da desgraça? Sim. Eu vou perguntar de novo, aí quando eu pergunto, vocês respondem, tá bom? Você quer que Jesus entre na sua vida e acabe com o tempo da miséria e da desgraça? Sim. Você quer ser feliz? Sim. Sabe de onde vem esse desejo de felicidade? De Deus. Olha o que o catecismo vai dizer. Esse desejo é de origem divina. Deus colocou no coração do homem a fim de atraí-lo a si, pois só Deus pode satisfazê-lo. Só Deus pode satisfazer você. Só Deus pode satisfazer você. E Deus foi criando meios para atrair o coração de Pedro. Chegou lá, curou a sogra dele, foi chegando mais perto. Talvez Deus foi fazendo assim como você foi se aproximando de pouquinho. Até que você se decidisse. Reina em mim, Jesus. Vence em mim. A ponto de nós reconhecermos que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Que Jesus é a fonte da nossa felicidade. E o que mais? Esses dias eu lendo o livro do Padre Jonas, A Providência Divina no Nosso Dia. Nesse título não. É a Providência Divina, olhar como crescem os livros. O padre dizia que o que mais impressiona ele nessa palavra nem é tanto a vocação de Pedro, mas é que lá no finalzinho da palavra, lá no versículo 10, 9, e ele, Pedro, e os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu com Tiago e João, filho de Zebedeu, e sócios de Simão. Jesus então disse a Simão, não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. Agora, olha, presta atenção nessa parte. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eles levaram o barco para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eles levaram o barco para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Quando Pedro assume a sua missão, assume a sua vocação e reconhece que em Jesus se encontra a fonte de toda a riqueza, muito mais do que material, mas uma riqueza espiritual, a fonte de toda a alegria, ele tem a coragem de aceitar a proposta de Jesus, de agora em diante ser pescador de homens. Para quem era pescador de peixe. Aliás, que nem peixe pescava direito, porque as redes ainda ficavam vazias. Passa a ser pescador de homens. E mais, Pedro só passa a ser pescador de homens quando ele tem a coragem de deixar os peixes que ele pescou. Eram 2 barcos cheios, diz a palavra.
2 barcos cheios. Se Pedro quisesse vender aquela peixaiada, ele tinha ficado muito rico. Muito rico. Mas Pedro reconheceu, peraí, se eu vendesse todos esses peixes, a minha fonte de riqueza e o único que pode acabar com a minha miséria tem um nome. E eu quero dizer para você, o único que pode acabar com a sua miséria, com o sofrimento do teu coração, com os questionamentos do teu coração, quem pode abrir as portas para você, tem um nome e é Jesus. E Jesus quer hoje adentrar e fazer o seu reinado acontecer na sua vida. Jesus quer entrar no barco, subir no barco do seu coração. E se Jesus te falar, lança as redes, avança para águas mais profundas, tenha coragem de deixar com que as outras coisas, com que o salário talvez, como Pedro, teve a coragem de deixar os peixes e permitiu que o reinado de Jesus acontecesse. O Eldo conduzia muito bem quando ele dizia que o demônio não reina no nosso coração interiormente. Ele reina exteriormente. Com as coisas, com as situações. Mas muitas vezes, ao deixarmos e darmos muito mais crédito para o demônio do que para a ação de Deus, nós vamos achando que o demônio tem muito mais poder do que realmente ele tem. E aí, muito pior do que Pedro, que tinha um tantão de peixe no trono do coração, somos nós que colocamos nós mesmos no trono. Colocamos as pessoas no trono do nosso coração. E aí nós reclamamos quando nós atingimos uma vida que está às vezes fadada ao fracasso, fadada ao insucesso. Deus está plantando, e isso é uma palavra profética para você, um desejo profundo de felicidade no seu coração agora. É um desejo de ser feliz que vem de Deus. De uma felicidade, não que as coisas deste mundo dão, não com as coisas passageiras, mas de uma felicidade que sabe de onde vem a sua origem. Jesus quer hoje colocar um ponto final na vida de miséria e de desgraça. No tempo de miséria e de desgraça. Certa vez, Jesus entrou, logo numa parte de Jerusalém que dava para ver toda a cidade, e Jesus chorou sobre aquela cidade, Jesus chorou sobre Jerusalém. Porque Jerusalém não reconheceu o tempo em que ela estava sendo visitada. Hoje, Jesus está adentrando nesse grupo de oração. E hoje, da mesma maneira em que Jesus olhou sobre aquela cidade e infelizmente chorou sobre ela porque aquele povo não aceitou o reinado de Jesus, hoje Jesus olha para nós e é nós que daremos a nossa resposta. Cabe a nós, e isso é muito sério, decidirmos se nós vamos deixar com que as lágrimas escorram dos olhos de Jesus, porque a nossa resposta será indiferente, ou se nós iremos assumir um tempo da graça. Se antes, eu convido você a pensar nisso, se antes sobre a sua vida reinava um tempo de miséria, um tempo de tristeza, um tempo onde as pessoas estavam no centro do seu coração, a partir de hoje, a partir de agora, quase 9 horas da noite, no dia 13 de março
de 2012. Nesse grupo de oração, o Exército de Deus, é instaurado sobre você um tempo de Kairos. Kairos quer dizer tempo da graça. Convido você a imaginar Jesus te olhando de cima, como um rei soberano, poderoso. Mas um rei que não é indiferente a você. Um rei que não é indiferente à sua história, às suas realidades. Um rei que não é indiferente às redes que você tem lançado. Você pode permanecer com seus olhos fechados. O nosso rei não é indiferente, que condena, que aponta o dedo. Mas o nosso rei é aquele que entra no barco para salvar. Jesus não entrou na vida de Pedro para permitir que Pedro continuasse na mesmice que ele estava. E isso eu digo não só para você que talvez está vindo hoje pela primeira vez nesse grupo de oração, mas para nós que já estamos há um tempo seguindo Jesus. Nós não temos o direito de fazer com Deus como que um SOS, uma caixinha onde eu retiro de Deus tudo aquilo que eu preciso, e quando eu não preciso mais, eu não o procuro. Deus quer fazer com que você permaneça no tempo da graça, no tempo de Kairos. Sem se dispersar, bate no seu peito e proclama. Diga o seu nome. Eu, Tamires Vieira Ferreira. Diga o seu nome. Eu. Diga o seu nome. Declaro. A partir de hoje. Dia 13 de março de 2012. Dia 13 de março de 2012. 9 horas da noite. 9 horas da noite. Eu assumo perante esse grupo de oração um tempo da graça, um tempo de Kairos. Eu excluo da minha vida o tempo de miséria, o tempo da desgraça, o tempo de caminhar longe de Deus. Senhor, nessa noite, eu assumo o tempo de permanecer na tua presença. De permanecer na tua presença. É o meu Kairos. É o meu Kairos. Quando nós assumimos o tempo da graça, não quer dizer que não vai ter sofrimento, como em algumas igrejas, em algumas seitas, em que você entra, acabou o problema. A grande diferença do nosso cristianismo, do nosso catolicismo, é que quando Jesus entra na nossa vida, mesmo que tenham desgraças, mesmo que tenham sofrimentos, nós temos uma meta. Nós sabemos de onde vem o nosso refúgio e para onde nós podemos correr. Eu quero dizer para você, eu não estou te enganando nessa noite. Não estou te fazendo de bobo, me desculpa falar assim. Vai ter sofrimento na tua vida, vai ter alguns problemas. Às vezes alguém que você ama vai morrer. Às vezes não, vai morrer, né? Mais cedo ou mais tarde. Tomara que mais tarde, né? Mas
Nós precisamos acreditar que o nosso Deus não é um Deus distante, não é um rei de longe, mas é um rei que caminha conosco, que segura na nossa mão, que está sempre perto e não longe. Eu declaro e peço que os servos desse grupo de oração me ajudem nesse momento no poder de batizado que nós temos. Eu declaro sobre esse grupo de oração o tempo da graça, o tempo de Kairos. Eu declaro sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, e sobre a minha vida, o tempo de Kairos. Nós cortamos agora o laço, a fita, como uma fita de inauguração, e instauramos para a glória de Deus o tempo de Kairos, o tempo de Kairos, o tempo da graça. Meu irmão, Deus não precisa, Jesus não vai precisar olhar lá de cima da nossa cidade e chorar sobre nós, porque nós não reconhecemos o tempo em que nós somos visitados. Mas o Senhor vai olhar para você e vai se orgulhar da sua vida, porque você soube reconhecer o tempo da visita de Deus. Convido você a ficar de pé e, como quem recebe um presente, assume agora. Faz assim com as suas mãos, como alguém que está recebendo um presente. Antes, nós muitas vezes não conseguimos pegar alguma coisa porque nós estamos com a mão cheia, não é? Se alguém vier me entregar alguma coisa agora, eu não vou conseguir pegar. Mas se nós esvaziamos as nossas mãos, deixamos as nossas mãos livres, nós conseguimos tomar posse de um novo tempo, de um novo presente. Você está disposto? Eu pergunto para você, a esvaziar suas mãos? A jogar fora, e a jogar fora mesmo tudo aquilo que pertence à vida velha, a tirar do seu coração quem estava ocupando o trono e permitir que o Senhor reine. Se você está assim disposto, chacoalhe as suas mãos, esvazia elas como um gesto de quem esvazia o coração e vai dizendo: Senhor, nessa noite eu esvazio o meu coração, eu deixo livre o meu coração, eu jogo fora do meu coração todas as coisas que têm ocupado o teu espaço, o lugar que é teu, e assumo o teu lugar no meu coração. Vem reinar, Jesus, no meu coração. Vem instaurar o tempo da graça, o Kairos, o tempo da salvação. Nós clamamos agora, Senhor, pelo poder do teu Espírito. Dá a todos nós o desejo de termos um coração que só tem o Senhor como nosso Rei, como nosso Deus. Eu posso muito bem conduzir essa oração, ajudar você a rezar, mas, desculpa falar assim, só você sabe as porcarias que estavam no trono do seu coração e quem você quer que ocupe o lugar. Por isso, solte a sua voz e chama o Senhor para ocupar o lugar que é dele. Vem, Senhor, ocupar o lugar que é teu no meu coração, na minha vida. Vem, Senhor, ocupar o lugar que é teu na minha história, na minha casa. Vem acabar de uma vez com todas, com o tempo da miséria, com o tempo da desgraça, e se manifesta o Cristo vencedor, glorioso e poderoso sobre nós. Solte a sua voz, meu irmão, convide a Jesus para reinar na sua vida.
Veja o Senhor Jesus passando no nosso meio, e Ele vai caminhando e Ele mostra que Ele está tocando algumas pessoas de modo muito especial em relação à paz interior. Pessoas que não têm sentido essa paz dentro de si, porque tudo em volta não está em paz. Mas o Senhor Jesus mostra uma pessoa, uma mulher, de modo muito particular, que Ele quer tocar nessa hora e devolver a paz para o coração dela. E o Senhor diz para você que é essa mulher, que Ele é a sua paz, conforme aquilo que a Tamires pregava. Você encontrou Jesus nessa noite, você encontra o seu Jesus nessa noite. Ele mostra assim, Ele colocando a mão sobre o seu coração, sobre o seu peito, para encher o seu coração de paz nessa hora. Se você é essa mulher, respira bem fundo e recebe a paz do Senhor na sua vida. Tudo à sua volta talvez não esteja em paz, mas dentro de você, Jesus quer infundir a paz dele agora, conforme Ele fala no Evangelho. O Senhor mostra uma pessoa com uma dor no ombro, é um sinal. O Senhor está usando isso apenas como sinal para tocar você nessa noite. O Senhor dá a palavra de dor no ombro, só isso. Ele diz que também quer encher a sua vida com a presença dEle. A presença dEle que cura, a presença dEle que salva, a presença dEle que liberta. Obrigado, Jesus. Senhor, adentrando diante de uma história, diante de uma situação de cansaço espiritual e físico. É como se você estivesse quase que adentrando dentro de uma depressão profunda, com um peso terrível sobre os ombros. É o Senhor que agora vence em você. Você que tem sido tentado a abandonar a sua fé, a deixar o Senhor. É o Senhor que agora reconquista o seu coração. Reconquista o seu coração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se manifesta como um Deus apaixonado e vencedor neste lugar. Eu sinto o Senhor como que visitando pessoas e enxugando as lágrimas exteriores, as lágrimas que você tem derramado exteriormente, mas sobretudo as lágrimas que você tem derramado interiormente, o sofrimento que você tem carregado. É o Cristo vitorioso, consolador, que te visita agora. O Senhor Jesus fala com você. A palavra que Deus dá para uma pessoa é a palavra escolha. E talvez até ao longo do grupo você tenha pedido para Jesus falar com você dessa escolha, pedido para Ele confirmar que Ele te escolheu. O Senhor está falando com uma pessoa agora sobre o seu chamado pessoal para servir o Senhor Jesus, sobre o seu chamado pessoal para dar a sua vida. O Senhor dá essa palavra, escolha. O Senhor escolheu você, e você nessa noite escolhe Jesus para ser o Senhor da tua vida. Você que tem dito para o Senhor, assim como Santo Agostinho: meu Deus, eu perdi tanto tempo, porque eu não investi antes no Senhor, porque eu não escolhi antes o Senhor. É o Senhor que agora, como que dá a você a graça de multiplicar o seu tempo para Deus, de dar o seu tempo para Deus e gastar o seu tempo com aquilo que vale a pena. O Senhor me mostra um par de alianças caído no chão, e é o Senhor que agora reergue o seu matrimônio, reergue o seu casamento. Obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor mostra na mesma linha uma pessoa com o sentimento de que as orações dela não têm sido escutadas, não têm sido ouvidas. Uma pessoa mostra assim, você olhando para o chão, como se as suas orações estivessem até como aquela aliança, caídas pelo chão.
E o Senhor está falando para você agora que é mentira. Suas orações têm chegado até o céu. O Senhor tem escutado a sua oração. Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer isso. Que Ele tem escutado a sua oração e que Ele tem abençoado a sua vida através das suas orações. As suas orações não têm sido em vão. O Senhor tem ouvido as suas preces. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Diz assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero lançar mão de tudo para escolher o Senhor na minha vida, minha riqueza, minha herança, tudo que eu preciso para ser feliz, para ter paz no meu coração. Senhor Jesus Cristo, eu entrego tudo ao Senhor, para ter o Senhor na minha vida. Eu quero, Jesus, te ter na minha vida, ter o Senhor na minha história. Entra na minha história hoje, Jesus. Caminha comigo, Jesus. Amém. Pode parecer algo simples. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Mas se eu pegar, por exemplo, a Tamires, se eu pegar a Paula, eu, a Mara, Tamires, a tua vida não é dividida entre antes e depois de você conhecer Jesus? Antes do encontro com Jesus, você imaginava o Jesus que caminhava com você? Que você falava com Ele? Tipo, nós aqui, nós dois, né? É assim, Jesus está aqui. E é bem isso mesmo. Jesus quer ser assim na tua vida. Amém? Amém. Quem deseja isso nessa noite? Com a mão sobre o seu coração. Se você não conhece, você vai conhecer. Eu vou falando a letra, mas nós já cantamos algumas vezes. Vamos cantar isso. Escolhi te seguir, Senhor, e não olhar atrás. Cantemos isso. E deseje nessa noite escolher Jesus, porque Ele já escolheu você. Amém? Amém. Diz isso: Jesus, nessa noite, eu escolho o Senhor, porque o Senhor já me escolheu. Amém? Amém? Cantemos o começo. Escolhi te seguir, Senhor. Não voltar atrás. Escolhi te seguir, sem pensar no que será. Escolhi. Entendi teu olhar. Entendi teu olhar me chamar. Entendi que fui amado por primeiro. Entendi do começo. Escolhi te seguir. Escolhi te seguir, não olhar atrás. Escolhi te seguir, sem pensar no que será. Escolhi. Entendi teu olhar a me chamar. Entendi teu olhar a me chamar. Entendi que fui amado por primeiro. Entendi. Mais uma vez, no começo, escolhi te seguir. Escolhi te seguir, não vou olhar atrás. Escolhi te seguir, pensar no que será. Escolhi. Entendi teu olhar a me chamar. Entendi teu olhar a me chamar. Entendi que fui amado por primeiro. Entendi, hoje sou teu. E hoje sou teu. Hoje te sirvo. Por hoje, Senhor, te dou meu amor e tudo que sou. E hoje sou teu, hoje te sirvo. E hoje sou teu. Hoje te sirvo. Por hoje, Senhor, te dou meu amor e tudo que sou. Tudo que sou. E tudo
e bendizemos o Senhor, eu quero dizer algo para vocês. Pedro só traiu a Jesus porque ele voltou a olhar para a miséria. Você não tem o direito, a partir de hoje, de voltar o teu olhar para a miséria. Você não tem mais o direito de voltar o teu olhar para a turbulência do que está do lado de fora mais. Fixa o teu olhar na riqueza. Fixa o teu olhar em Jesus, no crucificado. Porque aí sim, nunca mais você vai voltar para a vida de miséria. E eu convido você a erguer o seu braço e a cantar esse refrão, a reconhecer que o Senhor te escolheu e que hoje você escolhe o Senhor, porque você não quer voltar para a vida de miséria, porque você hoje não quer voltar para a vida velha, mas quer fixar o seu olhar na riqueza. Cantemos e hoje solteiro. E hoje solteiro, hoje discípulo, hoje Senhor, te dou meu alto que sou. E hoje solteiro, hoje discípulo. E hoje solteiro, hoje discípulo, hoje Senhor, te dou meu amor, tudo que sou. Vamos cantar do começo. Escolhi te seguir, Senhor. Escolhi te seguir. Não olhar atrás. Não olhar. Escolhi te seguir. Sem pensar no que será. Escolhi. Olha que coisa linda. Entendi teu olhar a me chamar. Entendi teu olhar a me chamar. Entendi que fui amado por primeiro. Entendi. Levanta seu braço bem alto e hoje sou teu.